Fala galera, Márcio aqui, resolução da lista 5 do nosso projeto do zero ao básico em 6 semanas, nossa lista de geometria plana, beleza? Vamos lá. Questão 1, determine a área das seguintes figuras em centímetros. Então galera, essa questão nós temos a letra A, B, C e D, e nós temos alguns polígonos juntos, né? Por exemplo, na letra A nós temos um retângulo, outro retângulo, são 3 retângulos aqui. Então a gente precisa calcular a área deles separadamente, depois fazer a soma, beleza? Vamos fazer isso na letra A, na letra B, na C e na D. Vamos começar pela letra A. O primeiro quadrado, vamos fazer aqui, ó, quadrado 1, beleza? Vou botar aqui, ó, 1, setinha para o lado, vai ser, é um retângulo, né? Vai ser base vezes a altura. Então a área desse retângulo vai ser igual a base vezes a altura. E nós sabemos que a base, né, se aqui está valendo 3, aqui também está valendo 3. Então a base 3 vezes a altura, que vale 2. Então qual é a área do retângulo 1? Vale 6 centímetros quadrados. Vamos fazer do verde agora, tá? Então a área do retângulo 2, como é que fica? Qual é a altura? A altura dele está valendo 6, correto? Então 6 vezes... Qual é a nossa base? A base está valendo 2. Então 6 vezes 2 é igual a 12 centímetros quadrados. E por último vai ser o retângulo 3. Então a área do retângulo 3. Como a gente vai fazer essa área? A nossa altura nós já sabemos, né? Vale 3. Então 3 vezes... Agora nós teremos que saber o valor da base. Entenda que ele não está dando o valor da base total, né? Ele está dando o quê? Para a gente somar em relação aos outros retângulos. Então nós temos aqui, ó, isso aqui está valendo 3, porque é a base do retângulo 1. Esse carinha aqui está valendo 2, que é a base do retângulo 2. E no meio está valendo 5, né? Esse valor ele dá. Então nós temos 3 mais 5 mais 2. Isso forma a base do retângulo azul. Então fica 3 vezes 3 mais 5 mais 2. Com isso nós temos 3 vezes 10, vai ser então a resposta 30 centímetros quadrados. Agora a área total, galera, é o seguinte, nós temos que somar o 6 com o 12 com o 30, totalizando então 48 centímetros quadrados. Tranquilo, né, galera? Vamos fazer a letra B agora, beleza? Então vamos lá, letra B. Vamos primeiro calcular a área do retângulo 1, beleza? Então, a área de 1, que é a área do retângulo, a gente sabe que tem que ser a base vezes a altura dividido por 2. Nós sabemos o valor da base? Sabemos, né? Vale 3. Então, 3 vezes. O valor da altura também está valendo 3. Então, 3 vezes 3 dividido por 2 fica 9 dividido por 2, que é igual a quê? 4,5 centímetros quadrados. Tranquilo. Vamos agora achar a área desse retângulo rosa, beleza? Vamos chamar de área 2. Então, a área 2, que é do retângulo rosa, vai ser 5 vezes o 2, que vai dar 10 centímetros ao quadrado. E por último, vamos calcular agora a área do retângulo 3, beleza? Então, a área de 3 vai ser igual a... Qual é o valor da nossa altura? A altura está valendo 4, né? Então, 4 vezes... Qual o valor da nossa base? 3 mais 3. Então, vai ficar aqui assim, ó, 3 mais 3. Então, é 4 vezes 6, que é igual a quanto? 24 centímetros quadrados. Agora, a gente tem que fazer o quê? Somar a área total. Vamos somar o 4,5 mais o 10 mais o 24. Totalizando, então, 38,5 centímetros quadrados. Finalizamos a letra B. Letra C, galera, como a gente pode fazer? Vamos começar pelo retângulo azul, tá? Então, a área de 1, certo? A área do retângulo azul é 8 vezes o 2, que é igual a 16 centímetros quadrados. Esse foi fácil. Agora, vamos saber aqui a área do nosso trapézio. Vamos chamar a área do trapézio de área 2. Então, a área 2, que é a área do trapézio, qual é a fórmula? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área 2 está valendo. Qual é a base maior? É 15. Qual é a base menor? 10. A altura, ele já deu aqui, ó, vale 6 dividido por 2. Então, nós temos a área 2 valendo 25 vezes o 6 dividido por 2. Então, a área 2 ela é igual a
a 75 centímetros quadrados. Agora a gente tem que fazer o quê? Somar, né? A área total vai ser igual a 75 mais o 16. Então, 75 mais 16, 91 centímetros quadrados. Resposta da letra C. Para finalizar, a letra D, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, vai ficar 20 vezes o 15 dividido por 2. O valor da resposta, então, é 150 centímetros ao quadrado. Galera, a questão muito tranquila, beleza? Para a gente treinar mesmo. Vamos para a questão 2 agora. Temos um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Qual é o perímetro e a área desse triângulo? Primeira informação muito importante. Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então aqui está valendo 6, aqui está valendo 6 e aqui também está valendo 6, galera. Se ele está querendo saber o perímetro, e o perímetro é a soma de todos os lados, vai ser 6 mais o 6 mais o 6. Então 6 mais 6, 12, com 6, 18 centímetros. Lembrando que perímetro, ele continua sendo centímetro, tá, galera? Não fica centímetro ao quadrado. E como nós fazemos para achar a área de um triângulo equilátero? Ele é diferente, né? Ele não vai ser base vezes altura dividido por 2. A fórmula que nós temos é a seguinte: L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, L ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, que fica igual a 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 sobre 4. Nós conseguimos simplificar, né? Vamos dividir o 36 por 2 e o 4 por 2. 36 por 2 está dando 18, raiz de 3 sobre 2. E a gente consegue simplificar mais uma vez, né? Então vai ficar 9, raiz de 3, nosso gabarito. Vamos para a questão 3. Um trapézio tem a base menor igual a 2 e a base maior igual a 3. E a altura dele vale 10. Então, qual é a área desse trapézio? Ele já deu todas as informações necessárias, né? Porque a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós sabemos que a base maior, ele deu aqui, ó, vale 3. Mais a base menor vale 2. Abre e fecha parênteses. Vezes uma altura que está valendo 10, dividido por 2. Então, 3 mais 2 vale 5, vezes o 10 dividido por 2. 50 dividido por 2 vale, então, 25 centímetros quadrados. Questãozinha tranquila. Vamos para a questão 4. Sabendo que a área de um quadrado é 36 centímetros quadrados, qual é o seu perímetro? Bom, galera, ele diz o seguinte, que a área de um quadrado é 36 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um quadrado ele tem que ser igual a quê? Ao lado ao quadrado. Então, 36 está sendo igual a lado ao quadrado. A gente vai colocar raiz dos dois lados, vai ficar raiz de 36 é igual a raiz de L ao quadrado. Raiz de 36 vale 6. E raiz de L ao quadrado corta expoente com raiz, ficando só o L. Então, descobrimos que o lado do nosso quadrado vale 6 centímetros. Se ele está pedindo para calcular o perímetro, e a gente sabe que o quadrado tem os 4 lados iguais, vai ser 4 vezes L. Então, 4 vezes o 6 fica 24 centímetros, que é o gabarito da nossa pergunta. Bora lá. Calcule a área e o perímetro em metros dos retângulos descritos. Então, nós temos dois retângulos, né? O retângulo da letra A e da letra B, e ele quer saber a área e o perímetro em metros. Vamos calcular. Começando pela letra A, nós temos que um retângulo ele vai ter um lado dele valendo 25, que tem que ser o maior lado, já que é um retângulo, né? E o outro lado valendo 12, que é o menor lado. Então, a área desse carinha aqui é muito fácil, né? 25 vezes o 12. 300 metros quadrados. Ok? Porque ele diz aqui que tem que ser em metros. E o perímetro dele também é fácil de calcular, né? Se aqui está valendo 25, aqui também. E se aqui está valendo 12, do outro lado também. Então fica 25 vezes 2 mais 12 vezes 2, totalizando 74 metros. Beleza? Letra B, muito simples também, né? Vamos desenhar o nosso retângulo. Um lado está valendo 14 e o outro lado está valendo 10. Então, a nossa área vai ser 14 vezes o 10, 140 metros quadrados. E qual vai ser o nosso perímetro? Precisa ser
2 vezes o 14 mais 2 vezes o 10. 2 vezes 14, 28, mais 2 vezes 10, 20. Resposta, 48 metros. Ó, só questão fácil, hein, galera? Vamos para número 6. A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas. Em uma delas deverá ser mantida uma reserva de mata nativa, a área rachurada da nossa figura, conforme mostra a figura a seguir. Então nós temos o nosso sítio, né, que ele é um quadrado bem grande, e esse sítio foi dividido em 4 quadrados menores. A área rachurada aqui, galera, é o seguinte, é a nossa área de mata, e ele quer saber aqui na nossa pergunta. Sabendo-se que B é o ponto médio do segmento AE, ou seja, ele é um ponto que está exatamente no meio, e C é o ponto médio do segmento EF, a área rachurada em metros quadrados média, então ele quer saber a área da área rachurada, tá, galera? Vamos entender o seguinte, nós temos que é um quadrado, então todos os lados são iguais, e nós temos que o segmento EF vale 50. Então o segmento FD, o segmento AD e o segmento AE também estão valendo 50 metros, tá? Vamos calcular primeiro a área do quadrado total e vamos substituir da área desse carinha aqui, que vamos chamar ele de 1, e desse outro carinha aqui que nós vamos chamar de 2, beleza? Que é o triângulo retângulo 1 e o triângulo retângulo 2. Mas antes disso tudo, vamos calcular a área do quadrado total. Então a área total do quadrado está valendo 50, que é o lado ao quadrado, né, galera? Porque a área do quadrado a gente sabe que vale lado ao quadrado. Então 50 ao quadrado vale 2.500 metros quadrados. Muito bem. Vamos calcular a área agora desse carinha aqui que eu estou marcando de vermelho para a gente, beleza? Como a gente faria o cálculo desse triângulo? Vai ficar da seguinte forma. A área dele vai ser base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Mas nós temos que o seguinte aqui, né? A base dele vai valer o segmento EB. E se B é o ponto médio, então está valendo 50 dividido por 2, que é igual a 25. Então a base vale 25. E a altura desse cara? Bom, a altura dele, se nós temos um ponto médio que vale C, né, o ponto médio C, então o segmento EC está valendo a metade de 50, que também está valendo 25. Agora a gente multiplica esses caras e divide por 2. Qual vai ser o nosso gabarito? 312,5 metros quadrados. Quase terminando, agora vamos calcular a área desse triângulo maior aqui, tá, galera? Que eu estou botando os pontinhos azuis para a gente identificar ele. Então, a área desse cara vai ter que ser também base vezes altura dividido por 2. A base vai ser o segmento C até F, né? Segmento CF, que é a metade de 50, então vale 25. E a altura, que vai ser F até D, ela vale 50. Então, 25 vezes 50 dividido por 2 fica 25 vezes 25, que é igual a 625 metros quadrados. Para finalizar, galera, vamos agora encontrar a área da nossa área rachurada. Como vamos calcular essa área, galera? É muito simples. Nós vamos pegar a área total e vamos subtrair da área dos dois triângulos, né? Do triângulo vermelho e do triângulo azul. Deixa eu fazer aqui de uma forma mais didática. A área rachurada, vamos chamar de AH, ela é igual à área total, que é o que a gente calculou, né? Que nós usamos a cor preta, menos a área do triângulo 1, menos a área do triângulo 2. Correto, galera? Então fica muito simples. O AH ele tem que ser igual. Qual é a área total? É 2.500 metros quadrados. Então vamos escrever aqui, ó, 2.500 menos a área do triângulo vermelho, 312,5, menos a área do triângulo azul, 625. Com isso, concluímos que a área rachurada vale 1.562,5, gabarito letra C. Bora lá, galera. Questão 7. Um quadrado de lado x e um triângulo equilátero de lado y possuem áreas de mesma medida. Então, a área do triângulo é igual à área do quadrado. Assim, pode-se afirmar que a razão entre os lados x e y é igual a... Nós sabemos que a área do triângulo tem que ser igual à área do quadrado, beleza? Vamos calcular a área do triângulo, tá, galera? A área do triângulo, como a gente calcula? Base vezes a altura dividido por 2. A base vai ser o lado que a gente sabe que está valendo y. A altura a gente não sabe, mas nós temos uma fórmula para
a altura desse triângulo, que fica da seguinte forma. L raiz de 3 dividido por 2. E nós sabemos que L está valendo y. Então, é y raiz de 3 dividido por 2. Então, a altura do nosso triângulo fica y, que multiplica y raiz de 3 dividido por 2. Tudo isso dividido por 2 também. Então, agora, y ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Essa é a área do triângulo. E qual é a área do quadrado? A área do quadrado a gente já sabe, né? Tem que ser x ao quadrado, porque a área do quadrado é L ao quadrado. E nós sabemos que o L está valendo x, beleza? Agora nós podemos colocar um sobre o outro, né? Então fica x ao quadrado dividido por y ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente joga para o outro lado, vai ficar x igual a y ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Nós podemos voltar só com y ao quadrado, beleza? Então vai ficar x ao quadrado sobre y ao quadrado igual a raiz de 3 sobre 4. Vamos botar a raiz dos dois lados, tá, galera? Se a gente faz a raiz do lado esquerdo e a raiz do lado direito, a gente vai conseguir anular os expoentes. Vai ficar da seguinte forma. Raiz de x ao quadrado sobre y ao quadrado é igual a raiz de 3 sobre 4. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y ao quadrado, y. Igual raiz do raiz de 3, a gente já vai dizer. Agora, a raiz de 4 é fácil, né? Vale 2. A raiz quadrada da raiz quadrada de 3, a gente multiplica as raízes. Então, vai ficar raiz quarta de 3. Então, com isso, a razão xy, né, x sobre y, é igual a raiz quarta de 3 dividido por 2. Gabarito letra D. Uma praça pública em forma de circunferência tem raio de 18 metros. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a sua área. Seguinte, a área de um círculo ele fica sendo πr ao quadrado. E ele diz que o raio vale 18 metros. Então, nós temos que a área do círculo vai ser igual a π, que a gente pode substituir por 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes 18 ao quadrado. Com isso, nós temos que 3,14 vezes 324, o nosso gabarito está valendo 1017,36 metros quadrados. Gabarito letra A. Bora que tá tranquilo. Um retângulo tem dimensões x e y, que são expressas pelas equações x ao quadrado igual a 12 e y menos 1 ao quadrado igual a 3. O perímetro e a área desse retângulo são, respectivamente, primeiro passo, saber quanto vale x e y. Então, se nós temos que x ao quadrado está valendo 12, conseguimos concluir, então, que x vai ser igual a raiz de 12. Raiz de 12, como nós podemos expressar ela, né? Então, o x vai estar valendo raiz de 12, não é 4 vezes o 3? Então, o x, ele vale... Qual é a raiz de 4? Sai da raiz, né? Vale 2. Raiz de 3 a gente não sabe, então repete, né? Não é inteira. Então, qual é a resposta de x? 2 raiz de 3. Agora vamos calcular y. O y menos 1 elevado ao quadrado é igual a 3. Nós podemos jogar a raiz dos dois lados, né? Então vai ficar raiz de y menos 1 ao quadrado igual a raiz de 3. Correto? A gente está botando raiz dos dois lados. Então, essa raiz vai cortar com o expoente, sobrando y menos 1. E o raiz de 3, a gente mantém ele, né? Então, raiz de 3. Agora, esse menos 1 pode passar para o outro lado, somando. A gente descobre o valor de y sendo raiz de 3 mais 1. Bem tranquilo. Agora, ele quer o perímetro e a área desse retângulo, tá? Então, vamos primeiro calcular o perímetro. O perímetro, como é um retângulo, tem que ser 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Então, vai ficar 2 que multiplica o x mais 2 que multiplica y. E nós sabemos que isso está valendo 2 vezes 2 raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 mais 1. Nós temos 4 raiz de 3 mais 2
raiz de 3 mais 2. Com isso, o perímetro está valendo 6 raiz de 3 mais 2. Deixa eu consertar aqui, ó. 6 raiz de 3 mais 2 é o nosso perímetro. E a nossa área, galera? A nossa área é o produto entre x e y. Então, x vezes o y, que vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais 1. Com isso, nosso gabarito da área vale 2 raiz de 3 mais 6. Gabarito letra E. Questão 10. Assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo-se que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Qual é o método de se fazer? Tentativa, beleza? Nós temos que a área de um quadrado vale lado ao quadrado, enquanto o seu perímetro ele vale 4 vezes o seu lado, correto? Então, nós vamos substituir cada uma das alternativas até a gente encontrar uma que faça o que a questão está pedindo. Que o número do seu perímetro tem que ser o mesmo da sua área. Então, o que a gente está procurando é que a área seja igual ao perímetro. Na letra A, nós temos que o lado ao quadrado vai ser, então a área vai ser 5 ao quadrado e o perímetro vai ser igual a 4 vezes o 5. Então, 5 ao quadrado vale 25 e o perímetro está valendo 20. Eles são diferentes, então não pode ser essa a resposta. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, né, que vale 4, então a área vai ser 4 ao quadrado e o perímetro vai ser 4 vezes 4. Opa, 4 ao quadrado, 16. Perímetro, 4 vezes 4, 16 também. Esses valores são iguais, então nosso gabarito é a letra B. Mas vamos continuar calculando a letra C e a letra D para a gente entender direitinho essa questão, tá? Então vamos lá. Letra C, a área vai ser 6 ao quadrado e o perímetro vai ser igual a 4 vezes o 6. 6 ao quadrado fica 36. E 4 vezes 6, 24. Com isso também está errado. Por último, para finalizar, a letra D vai ser 8 ao quadrado, que está valendo 64. E o perímetro, que é 4 vezes o 8. 4 vezes 8, 32. 64 é diferente de 32. Então, realmente, a resposta é a letra B. Questão 11. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular, que possui as seguintes dimensões. Ele é de 4 metros por 5,5 metros. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 16 centímetros de lado. Calcule o número de ladrilhos necessários. Galera, uma questãozinha bem típica, tá? Muito fácil de fazer. Você tem que interpretar a questão e depois aplicar as fórmulas que nós estudamos. É o seguinte, ele diz que o pátio é um retângulo, beleza? E esse retângulo tem 4 metros por 5,5. E ele quer colocar vários ladrilhos nesse pátio, né? Só que cada ladrilho está valendo só 16 centímetros de lado e eles são quadrados. Então, o que ele quer fazer é botar aqui no chão, né, os ladrilhos, e ele quer saber quantos ladrilhos vai caber dentro do nosso pátio. Beleza, galera? Então, o primeiro passo é calcular a área total. Então, a área do nosso pátio vai ser, então a área do pátio é 4 vezes 5,5. 4 vezes 5,5 vale 22 metros quadrados. Show! E quanto vale a área do ladrilho? Galera, a área do ladrilho fica da seguinte forma. É um quadrado, então tem que ser L ao quadrado. Se nós temos que ele vale 0,16 centímetros e nossa área é em metros, nós temos que transformar. Então, vamos fazer essa transformação. 16 centímetros é igual a 0,16 metros. Opa, agora é só substituir na fórmula. 0,16 ao quadrado é igual a 0,0256 metros quadrados. Então, nós temos um total de 22 metros quadrados e cada quadradinho, cada ladrilho, vale 0,0256. Como nós fazemos esse cálculo agora? Muito fácil, galera. 22 dividido por 0,0256. Então, o nosso gabarito vai ficar 859,375 ladrilhos. Questão 12. Calcule a metade da área do círculo cuja diâmetro mede 45 metros e nós temos π valendo 3,14. Primeiro, área do círculo. A gente sabe que a área do círculo vale π
r ao quadrado. Ele deu quanto vale r? Não, ele deu quanto vale o diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o r. Então, se nós queremos saber o r, nós temos que pegar o diâmetro e dividir por 2. E ele deu que o diâmetro vale 45. Então, 45 dividido por 2 vai ficar 22,5 metros. Muito bem, agora vamos calcular a área. A área vai ser igual a π, que vale 3,14, vezes 22,5 ao quadrado. Então, nossa resposta fica 1.589,62 metros quadrados. Mas a questão terminou, galera? Não, né? Por mais que a gente tenha essa resposta aqui, a questão não terminou. Por quê? Porque ele quer saber a metade. Então, a gente vem agora e faz a área dividido por 2. Então, 1.589,62 dividido por 2 é igual a 794,81 metros quadrados, gabarito letra C. Para finalizar, a área onde será construído um shopping é circular e tem medida igual a 70.650 metros quadrados. Qual é o raio do círculo descrito por essa área? E ele pede para calcular, né, o π valendo 3,14. Galera, é o seguinte, é uma área circular, então a área circular a gente sabe que vale πr ao quadrado. A área total lhe deu, vale 70.650. Muito bem. O π ele também deu 3,14. E o raio é o que nós queremos descobrir. Então, r ao quadrado. O que tem que ser feito aqui? O r ao quadrado fica sozinho e o 70.650 agora ele vai ser dividido por π, por 3,14. E esse valor de r ao quadrado, ele é igual a 22.500. Ficou fácil descobrir quanto vale r, né? O r vai ser a raiz quadrada de 22.500. Raiz quadrada de 22.500 está valendo 150 metros. Gabarito letra D. Bom, galera, fim da resolução da lista 5 de geometria plana. A próxima aula vai ser ondulatória, aula de física, beleza? Tamo juntos e valeu!